Olá, meus queridos pais, futuros pais, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Mais uma vez nós estamos nos encontrando, estamos partindo para o final. Não desanime, vá em frente. Eu agradeço a Deus por essas ferramentas que Ele tem disposto e colocado à nossa disposição nesses dias e nesses tempos. São maravilhosos, então aproveite. E o Paul Tripp, no livro Desafio aos Pais, ele vai falar agora o capítulo 12, que chama-se Controle. E a frase que ele usa de abertura, ela diz assim: o objetivo da missão dos pais não é o controle do comportamento, mas a transformação do coração e da vida. Paul Tripp inicia então apresentando mais de 10 exemplos de ações que os pais exercem sobre os filhos como medida de controle no dia a dia. Você sabe do que nós estamos falando, do que eu vou falar agora. Por exemplo, apenas alguns desses exemplos. Pais que constroem mais um quarto para separar os filhos que estão brigando. Compra mais um controle remoto para que cada um administre o seu controle e uma parte do dia. Local para ficarem quando forem desrespeitados ou desobedientes. É o cantinho, talvez, do castigo, né, que a gente chama. Ou então prêmios para aquele que tiram notas boas, e quando fazem assim, normalmente o pai cria uma forma de premiação. Bom, são essas várias formas de controles e ações que os pais criam para cuidar dos seus filhos e essas situações adversas do dia a dia. Os seus filhos precisam de controle? É essa a pergunta. Certamente que eles precisam de controle. E controlar o comportamento de seus filhos é suficiente como objetivo para os pais? E Paul Tripp diz que certamente que não. Como pais, fomos chamados para algo mais essencial do que controlar o comportamento dos filhos que Deus confiou para nós. Mas cuidado, suas ações como pais não devem ser moldadas pelos valores da cultura que os cerca. Também não devem ser moldadas pelo que sonharam que seus filhos pudessem um dia se tornar. Muito menos pelos altos e baixos de suas próprias emoções como pais. Por fim, sua missão como pai deve ser moldada pelo que Deus revela sobre a necessidade de cada ser humano. A Bíblia, ela nos apresenta diversas diretrizes que devem ser observadas e aplicadas com cuidado à vida dos nossos filhos, como direção, proteção, instrução, sabedoria, autoridade, leis, estrutura, preparação, entendimento, confronto, disciplina, exortação, amor, perdão, segurança. Para tudo isso tem textos, versos bíblicos que nos ensinam como cuidar e direcioná-los nessas situações e questões. Bom, tudo isso é importante para eles aprenderem à luz das Escrituras Sagradas. Contudo, eles possuem um grande problema que, presente em seus corações, os faz ser o que são e agir como eles agem. E isso é o pecado. E a gente tem ouvido bastante sobre isso ao longo dos outros capítulos também. Mas o Salmo 51, e aí eu chamo a atenção de vocês para lerem esse Salmo, darem uma pausa, lerem todo o Salmo, se possível, leiam mais de uma vez. Ele nos ajudará a compreender isso. A partir dele, Paul Tripp vai destacar 6 observações essenciais que devem nortear sua vida de pai e mãe como missão. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, seus filhos precisam enxergar o próprio pecado, assim clamarão pela misericórdia de Deus. É como o Salmo ele começa. O maior perigo de sua vida está em seu interior. Não há função mais importante, então, para um pai ou mãe do que essa, trazer os filhos com amor e paciência ao ponto em que eles também clamem pela misericórdia de Deus, como Davi fez. E isso acontece somente quando você reconhece o pecado que existe em seu interior, do qual você não é capaz de se libertar. Do que adiantaria se nossos filhos recebessem uma boa educação, conseguissem um bom emprego, fossem saudáveis, bem-sucedidos e queridos, mas não tivessem a consciência do pecado ou qualquer sede por misericórdia? Penso que estabelecemos um padrão baixo demais quando nós nos contentamos com o sucesso horizontal, enquanto Deus nos chamou para sermos agentes
de mudança radical do coração e da vida em nossos filhos. A segunda observação que o Salmo 51 nos traz é que seus filhos precisam entender a natureza do pecado para que não minimizem o seu risco. Os versos 1 a 3 tratam disso. Tenho ele aberto nas suas mãos, se possível. É importante entender que seus filhos não vêm ao mundo enxergando o próprio pecado, ou mesmo reconhecendo sua gravidade. Essa é sua função como pai e como mãe. O pecado, comparado a um arco e flecha, ele não apenas significa que seus filhos mirem e não atinjam o alvo estabelecido por Deus. Significa que eles miram, puxam a corda e atiram, e nenhuma única flecha chega ao alvo. São pecadores, e pecado significa que nossos filhos, por conta própria, são incapazes de viver como Deus ordenou e determinou que vivam. Mas uma segunda palavra, além de pecado, que é usada nesse Salmo 51 por Davi, é iniquidade. Significa impureza moral. Por fim, na vida deles, iniquidade significa que eles são naturalmente atraídos pelo que Deus afirma ser errado. E por essa razão, estão susceptíveis à infinidade de tentações que os saúda todos os dias. Uma outra palavra ainda que Davi usa para tratar de pecado é transgressão. Nossos filhos, eles são rebeldes. Transgredir é cruzar voluntariamente e de forma consciente os limites impostos por Deus. E nossos filhos são, por natureza, rebeldes contra a autoridade, tanto nossa quanto de Deus, e têm a inclinação natural de ir além dos limites que lhes foram impostos. Essas três palavras, pecado, iniquidade e transgressão, expressam o perigo que o pecado como um todo representa e como é importante que seus filhos reconheçam que ele mora no coração deles. Terceira observação. Seus filhos precisam entender que o problema deles não é com os pais, mas com Deus. Observe o verso 4. Parece bastante estranho que um homem culpado de adultério e de assassinato afirme que seu pecado é contra Deus e contra Deus somente. Na verdade, todo pecado é sim vertical. Todo pecado é um desejo de remover Deus de seu trono e sentar ali. Todo pecado coloca seus filhos no centro do mundo e faz com que a vida gire ao seu redor. O pecado implica recusar-se a viver para a glória de outro, e nesse caso, a glória de Deus. Então, nenhum pecado nunca é puramente horizontal. Foi o próprio Deus que ordenou que os filhos respeitassem os pais, por exemplo, e por isso nós os vemos se opondo a estes, Os filhos se opondo aos pais. Quando um adolescente engravida uma jovem, sua violação moral é contra Deus, que ordena que ele não use o corpo de outro para seu prazer egoísta. Então, vocês pais devem ajudar seus filhos a compreender que eles foram feitos para Deus, criados para fazer a vontade dele, e por esta razão, todo erro que eles cometem é cometido prioritariamente contra Deus. Quarta observação, seus filhos precisam entender que o pecado é um problema de natureza que produz problemas de comportamento. Observe o verso 5. Quando Davi diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ele está afirmando que seu maior problema é a sua natureza. O pecado presente em nossa natureza caída é a condição que produz o mau comportamento. Nossos filhos precisam confessar que o erro reside em seu coração e, por esse motivo, precisam desesperadamente da misericórdia de Deus que salva, que perdoa e que transforma e liberta. A quinta observação diz assim, seus filhos precisam entender, querendo ou não, que o pecado é um problema no coração. E a única solução para isso é um novo coração. A única solução para a doença infecciosa do pecado que está em nossos filhos é um transplante divino. E foi para isso que Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou. E por fim, Paul Tripp termina com a sexta observação baseada no Salmo 51, que diz assim, seus filhos precisam ser ensinados a correr para o único lugar de esperança, a graça perdoadora de Deus. Observe o verso 14.
Enquanto seus filhos não abrirem mão de si mesmos, de sua sabedoria, de sua força e de sua própria justiça, eles não clamarão pela misericórdia de Deus. Precisam reconhecer sua própria incapacidade para solucionar o problema do pecado em seu coração. Assim, em sua desesperança, corre ao único lugar de esperança, as mãos perdoadoras e restauradoras do Redentor. Sua tarefa, Pai, é aproveitar todas as oportunidades oferecidas por Deus para ajudar seus filhos a se conscientizarem do grave perigo que o pecado dentro deles está representando. Então, pais, mostrem aos seus filhos que este mesmo pecado que os aflige, aflige vocês também, mas que Jesus Cristo veio ao mundo para libertar-nos de nossos pecados e nos dar paz ao coração. Mais do que as nossas tentativas pessoais de controle sobre nossos filhos, precisamos apresentar-lhes a graça e misericórdia perdoadora de Deus aos seus corações. Essa é a missão primordial dos pais como embaixadores de Deus e, por certo, a sua missão, pai e mãe. Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pela missão de pais. Obrigado, Senhor, por aqueles que ainda serão. Ó Deus, lhes dê sabedoria para que, ó Deus, possam prescrutar, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito e descobrir, ó Deus, que o pecado que atinge o coração dos seus filhos permite que eles façam, ó Deus, e ajam como estão fazendo e agindo. Então, meu Deus, que os pais tenham sabedoria e possam, ó Deus, percebendo este pecado, mostrar, ó Deus, que Jesus Cristo pode lhes perdoar, levá-los à confissão e ao arrependimento. Ó Deus, esse é o caminho certo, Senhor. Nós entendemos isso e, embora, Deus, tão difícil, mas é o Senhor que faz a obra no coração dos nossos filhos. Portanto, ó Deus, ajude os pais, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que essa tarefa, ó Deus, se torne, ó Deus, primordial nas suas vidas como embaixadores de Cristo. Ó Deus, muito obrigado porque podemos contar com a Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos irmãos, pais, que Deus os use com muita sabedoria nessa maravilhosa missão. Um abraço.